Olá a todos e bem-vindos outra vez. Na apresentação anterior, houve um pormenor importante que eu me esqueci de mencionar relativamente à fluoretação e ao efeito do flúor e como o flúor atua na superfície dos dentes, e por isso, para colmatar essa falha, resolvi refazer alguns dos diapositivos e acrescentar esse tal pormenor que ficou a faltar e que, na minha opinião, é importante. Portanto, caso não tenham visto a apresentação anterior, se calhar não era má ideia ver, mas para todos os efeitos, convém começar por apresentar novamente um conceito básico que tenha a ver com o grau de acidez, de acordo com a escala do pH, o grau de acidez da saliva. E se os meus conhecimentos da escola secundária não me atraiçoam, a escala do pH varia entre um mínimo de 7, que é o mais ácido que existe, e o máximo de 14, que é o mais básico. Sendo que o pH crítico do esmalte é de 5,5. pH crítico significa o pH a partir do qual o esmalte pode começar a desmineralizar ou, se preferirem, a dissolver-se por ação dos ácidos. Ora bem, partindo então deste conhecimento básico e fazendo uma pequena recapitulação da apresentação anterior, ocorre desmineralização do esmalte sempre que o pH fique demasiado ácido, abaixo daquele valor crítico de 5,5, de tal maneira que começa a haver libertação de minerais a partir da superfície do esmalte, que é a estrutura mais nobre, pode-se considerar assim, a estrutura mais nobre do dente. Com licença. Ok. Como é que ocorre a remineralização do esmalte, ou como é que se tenta fazer com que haja a remineralização do esmalte? O principal elemento utilizado na atualidade, e já há muitos anos esta parte, é o flúor. O flúor tópico, isto é, aquele que está contido em pastas de dentes e elixires para bochechar, permite fazer fluoretação, isto é, o esmalte dos dentes vai absorver dentro daquilo que necessita, em contacto com esse agente, vai absorver íons de flúor e remineralizar, o que significa fortalecer-se. Além do flúor tópico, está ali escrito em baixo também o flúor sistémico, que eu também mencionei na apresentação anterior, que é aquele flúor que se toma por via oral, em comprimidos, nomeadamente, e que entra por via sistémica, isto é, entra na corrente sanguínea, é absorvido e, finalmente, por essa via, chega aos dentes. Agora, o tal pormenor importante que eu me esqueci de mencionar, e por isso é que disse até na apresentação anterior que tinha posto propositadamente aqui a imagem de um dente restaurado, não só restaurado, mas desvitalizado. Ora, o que é que acontece? Acontece que o flúor sistémico, que entra por via da corrente sanguínea, só consegue chegar aos dentes pela corrente sanguínea. Isto é, em dentes vivos, dentes que tenham capilares sanguíneos, este flúor consegue realmente entrar nos canais dos dentes e fazer uma fluoretação de dentro para fora, por assim dizer. Só que o problema aqui começa logo por ser esse. O flúor sistémico só consegue chegar e, se algum benefício trouxer, é apenas a dentes que ainda estejam vivos. Em dentes, porventura desvitalizados, o flúor pura e simplesmente não atua. Portanto, a remineralização de dentes que estejam desvitalizados por via sistémica, pura e simplesmente não é possível. Ok, além disso, se, como diz o ditado, tudo que é demais é moléstia, se uma pessoa tomar demasiado flúor sistémico, ou porque tomou comprimidos a mais ou o fez durante demasiado tempo, corre-se o risco de haver flúor a mais. E o flúor a mais desencadeia chama-se uma fluorose. Não é nada de grave, mas o que é certo é que também não é benéfico e, agora talvez não seja muito comum, mas no passado, quando se fazia bastante fluoretação por via sistémica, acontecia por vezes os dentes começarem a ficar com uma cor estranha, uma espécie de umas manchas, ou até parecia mais, eventualmente, uma zona mais acastanhada, mais ou menos a meia altura das coroas, sinónimo de que já havia flúor a mais. Bem, o que havia a fazer era simplesmente reduzir a dose ou deixar mesmo tomar durante algum tempo e a situação lá revertia. Mas, quando se coloca a questão qual é que é o flúor mais eficaz, isso sempre foi e continua a ser discutível, mas a minha opinião sincera é que, em termos de eficácia, o flúor tópico é mais do que eficaz, desde que seja devidamente utilizado. Agora, também
caso vejam ou tenham visto a apresentação anterior, não faz milagres. Ou seja, não é o facto de se fazer fluoretação, não é o facto de haver flúor nas pastas dentárias que mesmo assim evita a 100% as cáries. E está essa explicação na apresentação anterior, pelo que eu recomendo a quem não tenha visto, dar lá uma espreitadela. Aqui a única coisa que eu posso acrescentar é que, se não houver higiene oral, imaginemos que a pessoa tem dentes 100% naturais ou restaurados, ou ambas as coisas, e por falta de higiene e por consequência também por falta de fluoretação, pode muito bem acontecer, por exemplo, como se vê neste aqui do meio, que tem uma restauração representada neste desenho, haver gradualmente desmineralização, dissolução do esmalte nas margens da restauração, e chama a atenção que as margens das restaurações são zonas relativamente sensíveis à deterioração. Se não houver uma boa higiene, basta que haja acumulação de detritos para aquele esmalte, mesmo ali encostadinho à restauração, desmineralizar com relativa facilidade, e a partir daí começa a haver, ao fim e ao cabo, uma fissura, como se assim fosse, que gradualmente permite a recidiva de cárie. Ou seja, a parte natural do dente, a partir do esmalte e cada vez mais em profundidade, pode haver, de facto, infiltração, recidiva de cárie em torno de restaurações, e por isso é que, de vez em quando, há recidivas de cárie, até bastante extensas, à volta e até por baixo de restaurações feitas há algum tempo atrás. E muitas vezes acontece apenas e só por falta de cuidado higiênico. Outro caso, também em desenho, em que, por exemplo, ali aquele dente do meio, aquele molar superior com uma restauração, tem precisamente uma infiltração que pode depois descambar numa recidiva de cárie pela mesma razão, e mais, em zonas de difícil acesso à escovagem, que é como quem diz os pontos de contacto entre dentes, lamentavelmente, todos nós temos que tentar higienizar o melhor possível, não só as superfícies de mastigação, mas os espaços interdentários, mas às vezes é muito difícil e é relativamente comum desenvolverem-se, nem que seja a médio e longo prazo, cáries dentárias nos pontos de contacto, mesmo com um bom nível de higiene e mesmo com a utilização de flúor em pastas dentárias e afins. Ora, isto não quer dizer que a fatalidade esteja sempre a acontecer, é apenas um alerta, mais uma vez para o capítulo da vigilância, alguma prevenção e, sobretudo, não descurar a higiene. Porque também, se houver uma boa higiene diária, depois estes problemas, a probabilidade de eles acontecerem repetidamente é muito menor. Pronto, ficando esta recomendação, e peço desculpa por me ter esquecido o pormenor, mas, perdão, que eu acho que é importante ter a noção em relação à diferença que há efetivamente entre o flúor tópico e o flúor sistémico, que foi uma coisa que eu me esqueci de explicar melhor da última vez. Portanto, mais uma vez me despeço, grato pela atenção e até uma próxima oportunidade. Portanto, fiquem bem.